Fala turma, muito bom dia, que Deus nos abençoe. Vamos iniciar o Café com Caioba aqui dessa quinta-feira. Vamos pra cima, buscar as melhores oportunidades nessa grade Liga Europa, Brasileirão Série B, Libertadores e Sul-Americana, beleza? Inter, quem acompanhou esse jogo da Inter aí, né, cara? Fiz uma aposta aí na Inter de 15 mil reais. 16, né? Porque teve um bingo também, cara, bateu tudo, foi uma emoção. Se você não me segue no Instagram, velho, clica aqui na descrição, me segue lá no Instagram que, cara, foi genial, velho. Tanto que não consegui nem fazer o Café com Caioba da quarta-feira e o da terça-feira acabou ocorrendo um erro aí também aqui no meu planejamento que eu não consegui deixar pra vocês. Foi até gravado, mas infelizmente devido à correria eu não consegui aqui com a minha equipe subir pra vocês, beleza? Vamos me desculpando aí, não largo vocês de mão nunca, mas é que é muita demanda, velho. Eu tô sempre aí em todas as redes sociais fazendo conteúdo, né, pra todo mundo, então... Às vezes o foco tá aqui, às vezes um dia acabam acontecendo alguns imprevistos, né? Então é muito importante que você esteja me acompanhando. Se você curte meu trabalho, gosta da minha forma de analisar, se eu contribuo com você, né? Na sua banca, de alguma forma, me segue em todas as redes. Vai lá pro grupo gratuito, vai lá pro Instagram, se inscreve aqui no YouTube, que todos os dias, no geral, tem conteúdo em todas as redes, né? Conteúdos diferentes, né? Que pode te agregar na sua vida pessoal, com mindset, nas apostas, enfim, na sua banca. Tem tudo. Então já seguem tudo aí e bora pra cima, ó. Hoje nós temos Manchester United, né, com um pezinho aí na final, né, muito provavelmente será uma final inglesa, né, entre Manchester United e Tottenham. Manchester United meteu 3-0 no primeiro jogo contra o Bilbao, como visitante, agora joga em casa. O Bodo Glimt tomou 3-1 do Tottenham, como visitante, agora joga em casa, né, então o Tottenham aí é muito favorito para passar também, mas eu quero trazer algumas coisas aqui. Tem San José, não sei a pronúncia, contra a Fluminense, acredito que será San José, na Sul-Americana. Deportes Iquique e Galo, na Sul-Americana também. Barcelona de Guayaquil, River Plate na Libertadores. Atlético Nacional de Medellín Internacional, jogo interessante aqui, tá? Pela Libertadores. E esse joguinho aqui, isolado da Série B. Então vamos começar aqui, eu não vou falar desse jogo do Egito, vamos começar aqui pela Europa League, os jogos mais interessantes aqui vão chamar mais a sua atenção nessa quinta-feira. O Manchester United já venceu por 3-0. E tá com um pezinho lá. Mas será que dá pra gente filtrar alguma coisa aqui pra gente trabalhar? Vamos lá. Os últimos jogos do Bilbao, tudo under 1,5, cara, como visitante, ó. 1-0 no Sevilla, empatou 0-0, empatou com o Rangers 0-0, perdeu pro Real Madrid de 1-0 e empatou com a Sociedade de 0-0. No confronto direto entre as duas equipes, nós temos um 1-1, um amistoso, e o 3-0 que o Manchester City já publicou contra o Bilbao. Aí no Manchester United, perdão. O Manchester United em casa meteu 0-0, empatou 0-0 com o City, passou nos pênaltis contra o Lyon em um jogaço de virada e perdeu de 1-0 pro Wolverhampton. Cara, vamos olhar aqui o seguinte, ó, se a gente pegar os últimos 10 jogos do Bilbao como visitante, cadê aqui, ó? O over 1,5 só bateu em 4. Do Manchester United, o over 1,5 bateu em 80%. O que é que eu vou trabalhar aqui? As estatísticas são contra a gente. O Bilbao é uma equipe muito under fora de casa. Eu acredito que esse jogo aqui possa ser aberto, mas eu prefiro levar pro ao vivo. Eu quero ver se o Bilbao já desistiu, que eu acredito que não, dessa classificação. Se o Bilbao não tiver desistido, o Bilbao estiver se lançando para o ataque, eu não duvido de um over 1,5 e também do over 2,5. Mas essa postura do Bilbao a gente tem que ver ao vivo, porque assim, nas estatísticas é um jogo que seria under, porque o Manchester United já venceu 3-0, não precisa se expor, não precisa fazer nada, é só segurar o time, acabar o jogo, já foi, bora pra cima, bora pra próxima. E o Bilbao, ele precisa ir pra cima, aí tem que ver se essa postura dele aqui, de só empatar, de não tomar muitos gols e de não marcar gol nenhum, vai prevalecer nesse jogo. Então esse jogo aqui, eu acredito um jogo pra gols, mas eu quero levar pro ao vivo, porque gera essa dúvida. Se as estatísticas tivessem aqui, jogo do Bilbao 2-1, 1-0, um time que vai pra cima, geralmente, eu já diria, mano, esse jogo aqui é pra over 2,5, over 1,5, ambas marcam, porém, eu não sei qual vai ser a postura que o Bilbao vai adotar nesse jogo. Entretanto, para o mercado de escanteio, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Não tem. O Manchester United geralmente tem mais escanteios. O Bilbao tem em 50% dos jogos aqui mais escanteios. Não tem uma média de tantos escanteios cobrados assim. Deixa eu ver aqui na Lucky como é que tá essa linha do Bilbao aqui para o mercado de escanteio, para a gente ter uma noção. Você já abriu o mercado aqui, que eu gravo o vídeo antecipadamente. Deixa eu ver aqui. Tá pedindo para abrir a conta. Vamos ver aqui, acho que agora vai. Acho que a página, como estava aberta aqui sem usar, ela estava hibernando. É tudo ao vivo, sem cortes aqui, viu? Vamos lá, Manchester United e Atlético Bilbao. A linha de cantos para o Bilbao para ter mais canteiro no jogo é 1,56. Eu prefiro levar pro ao vivo, velho. Mais de 5 cantos do Bilbao. Tem que ver a postura do Bilbao, velho. Essa linha de cantos aqui pode ser interessante também. Se você vê um Bilbao jogando, dominando o jogo, o United aí só querendo segurar o resultado, pode ser interessante. Cara, esse jogo aqui eu levo pro ao vivo, beleza? Eu não me aventuro em pegar algo a favor do Bilbao assim pré-jogo, porque eu não sei qual vai ser a postura.
Tem de ser um time que vai pra cima, de qualquer jeito, mas ele não tem essa característica, né? Pra eu te garantir, que a gente aqui analisa dados e estatísticas, então não tem como te garantir nada. Vamos lá, Bodo Glimt e Tottenham. Aqui já é um time que tem uma característica muito ofensiva, um time que não desiste e que é muito forte jogando em casa. Tava tomando 3-0 e esse jogo acendeu, né? Um golzinho no finalzinho, acendeu a possibilidade do Bodo Glimt fazer alguma coisa. Então vamos lá, o Tottenham como visitante. Tomou 2 do Fulham, tomou 1 do Chelsea, perdeu pro Wolverhampton, aí venceu o Frankfurt por 1-0, tomou 5 do Liverpool e empatou 1-1 com o West Ham. Tomou gols em todos os jogos, anote isso aí. No confronto direto, a gente só tem aquele e o Bodo Glimt jogando em casa. 3-0 no Rancan, 2-0 na Lazio e 3-0 no Cafún. Esse jogo aqui, o over 2,5 desse jogo já bate com uma frequência muito maior. 90% dos jogos do Bodo Glimt e 50% dos jogos do Tottenham. Vamos ver ambas marcam. 60% dos jogos do Bodo Glimt e 50% do Tottenham. O Bodo Glimt marcou gols em todos os jogos e o Tottenham marcou gols em 60% dos jogos. O Tottenham sofreu em 90% dos jogos que fez como visitante. Então aqui, ó, eu já gosto aqui de trabalhar o ambas marcam, porque o Bodo Glimt precisa ganhar, é um time que tem uma frequência muito boa de marcar em casa e o Tottenham sofre bastante como visitante. Então eu gosto desse ambas as equipes marcam pela necessidade do jogo. O Bodo Glimt vai pra cima, vai querer fazer seu gol, fazendo seu gol, vai pra cima, mas ainda pode ceder o contra-ataque para uma equipe que é muito mais forte, que é o Tottenham. O over 2,5 também me agrada bastante nesse jogo, tá? O over 2,5, olha só, gols, né? O ambas marcam o over 2,5 e tem um mercado aqui que pode ser interessante. Vou abrir aqui a conta da Lucky, vamos ver como é que tá a cotação para o Bodo Glimt marcar no jogo. Pode ser interessante, né? Dá uma atualizada aqui. Na hora que apareceu, eu provavelmente escrevi o nome do Tottenham errado. Apareceu aqui agora. Olha só, vamos ver como é que tá um gol do Bodo Glimt na partida. Ó. O ambas marcam na Lucky. Ó, o Bodo Glimt para marcar 1,21. Quem gosta de fazer uma dupla, tripla, eu vejo o valor nesse gol do Bodo Glimt, tá? O ambas marcam aqui tá 1,49. Vamos ver como é que tá a precificação amanhã. E tem um mercado que eu acho interessante aqui, ó, na Lucky, que é o ambas marcam. Aqui no computador não tem um. É o ambas marcam e o over 2,5 juntos, cara. Deixa eu procurar aqui. Ambas marcam e over 2,5, 1,68. Esse mercado me agrada bastante. Beleza? Então é isso. Finalizamos a Europa League. Pra mim, Tottenham e United ainda assim vou conseguir classificar, tá? O Tottenham tem uma missão um pouco mais difícil. Joga fora de casa contra uma equipe que é um pouco mais ofensiva. Apesar de ter um nível de enfrentamento, né, um pouco inferior. O próximo jogo aqui em questão de horário é o jogo do Galo, Deportes Iquique e Galo. O Galo tá aqui com 5 pontos, o Deportes Iquique pode ir a 4. Esse jogo aqui é muito importante pro Deportes Iquique e vamos ver aqui como é que foi os últimos jogos do Galo como visitante. 0-0 com o Cienciano, não perdeu, né, fora de casa na Sul-Americana. Perdeu de 2-0 pro Santos, empatou com o Caracas de 1-1 na Sul-Americana, não perdeu, mas também não venceu na Sul-Americana fora de casa. 2-2 com o Mirassol, tomando gol, né, tomando gol de quase todos os jogos aqui, só não tomou do Cienciano. Tomou gol do Maringá e ganhou o Juventude agora, mas esse jogo aqui eu assisti e quase tomou do Juventude. Teve um pênalti anulado, teve muita coisa. Agora no confronto, no primeiro confronto, o Galo meteu 4-0 no Deportes Iquique. Agora o Deportes Iquique em casa marcou contra o Caracas, marcou empatando com o Cienciano, o Atlético Mineiro empatou com os dois também e venceu o Copiapó e o Huachipato. Cara, eu não gosto dessa cotação do Atlético Mineiro e pra mim é um favorito que pode se complicar. Eu vou abrir aqui esse jogo aqui agora pra gente ver como é que tá o handicap do Deportes. Eu prefiro trabalhar o handicap da zebra, eu acho que o Galo não vence. Se vencer, não vence com uma placar tão esticada. O handicap mais 1,5 do Deportes aqui que me agrada. Eu não pego essa vitória seca do Galo jogando fora de casa a qualquer custo a 1,60. Eu prefiro trabalhar aqui o handicap da zebra, o Deportes Iquique jogando em casa, pressão do resultado, a handicap mais 1,5. Não acredito que o Galo vença por 2 gols de vantagem como visitante, até porque não tem vencido de ninguém como visitante por 2 gols de vantagem. Só venceu o Juventude, na verdade, nos últimos jogos, por 1-0. Então, fora de casa, em outro país, eu não vejo o Galo vencendo de 2, 3, 4. Eu prefiro pegar esse handicap da zebra, beleza? Nesse jogo aqui do San José e Fluminense daqui já é líder disparado. O San José pode ir a 4 pontos se vencer o Fluminense, mas tem que ver se o Fluminense vai com o time titular. Então, vou deixar aqui esse jogo para trabalhar gols, né? Over limite, ao vivo, tá? Não vou pegar nada pré-live. E nem fazer um estudo a fundo, porque tem que ver se o Fluminense vai levar o time titular. Porque se o Fluminense for pra lá pra empatar, fica com 8 pontos, fica em uma situação bem confortável, bem tranquilo e consegue focar no Brasileirão. 9h30, Atlético Nacional de Medellín Internacional. O que é importante ressaltar, hoje estarei na Fonte Nova, né? Eu gravo esse vídeo antecipadamente. Então, quando você vai ver, eu vou ter ido na Fonte Nova no dia anterior, né? Quando você estiver vendo esse vídeo. Mas enfim, o Internacional e o Atlético Nacional, eles estão aqui, ó. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o Bahia joga em casa contra a equipe do Nacional. Se o Bahia vencer, o Bahia vai a 10 pontos e já meio que gabarita a sua classificação. Esse jogo aqui, o Atlético Nacional precisa vencer o Inter para ir a 6 pontos. E o Inter, eu acho que o ideal para ele aqui é pelo menos empatar. Porque ele segura o Atlético Nacional com 4 pontos, perdão, e ele vai a 6. E ele tem jogos em casa, deixa eu olhar aqui.
o Internacional vai jogar contra depois o Bahia. Não, aqui é o, perdão, aqui é o Atlético Nacional. Depois ele vai... Não, ele pega o Nacional fora de casa. Então, esse jogo aqui, a vitória é até interessante pro Inter, tá, gente? Vamos olhar aqui, pelo Flash Score, uma parada mais completa do que o Radar Esportivo não dá de calendário. Ó, o Internacional depois pega o Nacional e muito provavelmente pega o Bahia pra fechar. Então, a vitória pro Internacional aqui é muito importante. Então, esse jogo aqui traz um precedente pra gols. Vamos ver o Internacional como visitante, ó. 1-1 contra o Bahia, 0-0 contra o Fortaleza, aí empatou novamente, marcando e sofrendo com o Grêmio e tomou 4-2 do Corinthians. O Atlético Nacional em casa, 3-0, 1-0, 4-1 e 3-0. Vem vencendo com constância dentro de casa. O confronto direto a gente só tinha o primeiro jogo, que foi na casa do Inter, o Inter meteu 3-0. E, cara, eu gosto desse over no meio aqui, ó, que bateu em 90% dos jogos do Internacional como visitante, em 80% dos jogos do Atlético Nacional. Eu vejo valor nesse over no meio, tá? Pela necessidade do confronto, eu achei que o Internacional seria importante. Um empate não é ruim pro Inter, né? É pior pro Atlético Nacional que precisa vencer em casa. Mas eu acho que vai ser um jogo aberto, um jogo franco, né? Pela essa característica e como a gente viu a tabela ali. Então, eu acredito aqui em um jogo para pelo menos 2 gols. Vamos ver como é que tá essa situação do grupo do River Plate, que eu, sinceramente, não sei como é que tá a situação. Barcelona de Guayaquil e River Plate. O River Plate está com 5 pontos. Cara, é um confronto bem direto. Esse grupo tá bem bolado. O Universitário, que é o último, tem 3 pontos. Se vencer, vai a 6. Pode ser líder. O Barcelona, se vencer, vai a 7. Pode ser líder. Então, é um jogo que pode ser aberto também. Vamos ver aqui. É importante para todo mundo. É claro que pro River Plate empatar não é tão ruim assim. River Plate fora de casa. Venceu o Universidade do Deportes por 1-0. Empatou com o Sarmiento. Venceu de 3-0 o Ginásio. E empatou com o Independente Del Valle como visitante em 2-2. O Barcelona de Guayaquil em casa venceu o Delfim 2-0, venceu o Independente Del Valle de 1-0, venceu o Nacional de 1-0, perdeu de 1-0 e venceu de 2-1. O over 1,5 bateu. O over 1,5 tem uma característica baixa, né, cara? Esse jogo aqui eu vou levar pro ao vivo. Eu não duvido de um jogo pra over, tá? De um jogo que saia bastante gol, a depender da postura do Barcelona de Guayaquil, porque é um confronto direto, tem que matar o River Plate em casa. Mas eu prefiro levar pro ao vivo. Eu não duvido desse over 1,5 aqui, tá? Mas eu prefiro levar pro ao vivo. Universidade também, eu não duvido de um over aqui, mas eu prefiro também levar pro ao vivo. O Universidade é muito importante vencer o Del Valle aqui, esse grupo tá bem bolado. Esses jogos aqui serão interessantes e eu gosto muito de trabalhar aqui o over limite ao vivo, beleza? Na Série B nós temos Atlético Paranaense e Chapecoense. Atlético Paranaense é do Pacto, que não começou tão bem assim. Meio, né? Tá aqui no meio da tabela, mas já demitiu o técnico. Vamos ver aqui, eu gosto de trabalhar Atlético Paranaense, cara, eu gosto de trabalhar escanteio, velho. Em casa, principalmente, uma equipe muito forte, apesar de não estar com uma média muito boa aqui. E como trocou de treinador agora, eu vou deixar esse jogo aqui pra gente trabalhar ao vivo. Eu pensei que tava até com uma média interessante, mas ele só cobrou mais escanteios em 40% dos jogos. Ele é um time, né, muito forte no mercado de escanteio. Mas nesse jogo aqui em específico, eu vou levar pro ao vivo. Cara, quando eu falo que eu vou levar pro ao vivo, é porque, assim, a gente não tem um fundamento aqui. Eu não tô aqui só pra cuspir dicas e palpites, que eu não vejo valor pra você. Então, a gente analisa junto. O que eu vejo valor, eu compartilho com você. Então, se eu não compartilhar nada e falar, cara, vamos ver no ao vivo, é porque eu realmente não vou fazer nada pré-live, não vou te dizer o que fazer aí, é uma loucura, entendeu? Então, os jogos que eu separei pra comprar ao vivo, devo ter, se surgir a oportunidade, vou mandar lá no meu grupo gratuito no Telegram, então já corre aqui, entra lá no canal e fica ligado. E no geral, é isso mesmo. Vamos pra cima, que Deus abençoe aí a nossa quinta-feira, que seja recheada de greens, e até amanhã na sexta-feira. Fui!